Olá, eu sou o Darren, o Leão do Proerd, e hoje estou aqui para apresentar o canal do instrutor Alex. Vamos juntos aprender sobre a segurança, amizade e como tomar decisões saudáveis. Inscrevam-se e venham se divertir com a gente. É hora de fazer a diferença. Lucas do Rio Verde, região, soldado Alex Porto, instrutor do DER ProERD, trazendo hoje para os senhores o nosso quadro onde a gente apresenta aos pais o que a gente passou para os seus filhos ao longo das últimas semanas, né? Trazendo aqui a lição 8, bullying, né? Um tema cotidiano que a gente tem que prestar atenção, que está acontecendo em volta do mundo e no Brasil, situações trágicas envolvendo o bullying, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. Nós definimos para ele o que é o bullying, como que o bullying é caracterizado e quais são os comportamentos do bullying. Nós trabalhamos especificamente na sala de aula com eles 4 tipos de bullying, como os senhores verem na tela: o verbal, o social, o físico e o cibernético. Além da gente definir esses 4 conceitos para ele, a gente explicou em detalhes cada um e explicamos também que alguns comportamentos de brincadeiras um pouco mais agressivas ou sem graças talvez não seja caracterizado como bullying, e que eles têm que fazer essa separação, porque o bullying é uma coisa grave, séria, acontecida várias vezes seguida e num período longo de tempo, né? Às vezes eles podem ter ali uma discussãozinha ou outra, cabeça mais quente, acontecer uns atritozinhos, eles acabam dando uma brigada, falando algumas besteirinhas, mas se isso não é repetido, isso talvez não caracteriza bullying. A gente deixou bem claro cada ponto para eles, explicamos também o bullying cibernético, né, que a partir da hora que eles começam a utilizar e-mails falsos, as redes sociais, né, mensagem de textos anônimas, isso pode causar danos irreversíveis para os colegas, e diferente dos outros 3 tipos de bullying ali, o bullying cibernético ele pode ser caracterizado num espaço curto de tempo por causa da facilidade de se enviar e programar várias mensagens de texto para ficar de alguma maneira desmerecendo, excluindo ou causando algum dano psicológico ao seu colega, tá bom? Falamos para eles do espectador. Lembrem-se dessa palavra, tá, pessoal? Espectador. Nós vamos falar dela lá no final com uma historinha bem interessante. O espectador, alguém que testemunha o bullying e tem a oportunidade de ajudar, né? Alguém que está vendo, pode fazer alguma coisa. Fizemos a diferença para eles do fofoqueiro e do relatar, tá, pessoal? Por que nós fizemos essa diferença do fofoqueiro e do relatar? Para eles poderem identificar situações onde as pessoas estão falando e fazendo que pode ser o bullying, e saber transmitir essa informação e não transmitir uma informação falsa ou criar e gerar uma informação falsa, que é no caso do fofoqueiro, que ele transmite uma informação para causar problemas para os outros colegas, né? Diferente do relator, que vai transmitir de fato o que aconteceu, né? Ele relata a situação. A gente fez isso para a gente mostrar alguns exemplos para eles poderem identificar se isso é uma fofoca ou se isso é um relato, né? Se for um relato, se esse relato é um bullying ou não é, quais são as suas características e o que caracteriza o bullying. Foram 3 situações distintas, né? As galerinha compreendeu bem essa diferença de fofocar e de relatar, né? Nos 3 exemplos que a gente utilizou, sendo o primeiro um relato, o segundo uma fofoca e o terceiro também um relato, né? Falamos também do papel do confidenciar. Sabemos que bullying não é fácil relatar, então eu expliquei para eles que eles podem pedir ali descrição à pessoa responsável, né, que mantenha a identidade dele segura, para ele relatar a essa pessoa o bullying que está acontecendo com um colega que ele quer ajudar, tá bom? E expliquei as 5 maneiras de identificar o bullying, né? Que é o quem, né, está sendo vítima do bullying, não só quem está sendo vítima, mas também quem está causando esse bullying. Pode ter pessoas envolvidas nesse bullying ali, tá bom? A característica do bullying que eles captaram bem, que tem, por exemplo, a repetição como a característica primordial. O bullying ele vai se repetir, se repetir, se repetir. Os comportamentos que caracterizam o bullying ele se repete. Então eles entenderam muito bem isso. Explicamos o quando, né?
O quando aí ele pode ser um lugar, ele pode ser uma situação e pode ser o espaço-tempo como a gente conhece, né? Segunda, terça, quarta, quinta. O onde, um lugar específico onde o bullying acontece, se é na escola, se é na rua, se é em casa, se é em algum outro lugar. E o porquê que esse bullying está causando. Se é por causa de alguma rixa, se é por causa de alguma briga, se é por intenção de prejudicar o colega, tá? E a boa aula do bullying foi uma das aulas mais proveitosas, porque é um tema muito debatido dentro das escolas, é um tema recente, as escolas também estão adaptando a sua realidade a esse cenário do bullying, tá bom? E foi uma das aulas que mais as criançadas fluíram nas aulas de bullying, tá bom? A gente fizemos as atividades onde eles foram capazes de identificar o bullying, utilizar o modelo de tomada de decisão para encontrar maneiras seguras de resolver esse bullying, tá bom? Fizemos aí o nosso glossário, que é de praxe, atividades de fixação de final de aula, para eles identificar para mim o que eles aprenderam ao longo das nossas aulas, né, pessoal? Por fim aí o meu diário, que toda vez é uma atividadezinha que eles fazem. E por fim sobrou a minha entrevista, né? Que é uma atividade que a gente passa esta classe. Muitos pais devem ter visto essa entrevista, porque muitos dos alunos, né, eu já estou em outras aulas já, e muitos alunos trouxeram com pai, com mãe, com tio, com avô, com vizinho. O foco aqui era eles entrevistaram uma pessoa que ofereceu ajuda ou que recebeu ajuda, né? E foi bem interessante, né? As entrevistas que chegaram posterior para mim nas próximas aulas. Eu já repasso isso nos próximos vídeos para os senhores, tá? E aí teve por fim aí a nossa aula. Agora, lembra lá que eu falei para os senhores prestarem atenção no espectador? A gente tem aqui uma historiazinha interessante. Deixa eu ver aqui, é da Ana Vitória Medeiros Forsec, quinto ano D da Escola Vinícius de Moraes de Itapurá. Isso aqui é posterior à aula de bullying, tá, pessoal? Porque eles não entendiam quais são as características do bullying, como ele funcionava e a quem eles tinham que recorrer para resolver o bullying, né? Posterior à minha aula, olha aí o que a gente recebe na caixinha do ProErd. Isso aqui eu fiquei feliz, é isso que eu quero que os alunos façam, é esse o nosso objetivo, que eles possam enfrentar situações difíceis e resolver com responsabilidade. Vamos ver o relato da Ana, olha só. Você falou sobre o bullying uns dias atrás. Vi lá na minha rua, todo dia que eu passo, vejo um menino pegando o lanche da menina todo dia. Olha só, todo dia. Então é a característica do bullying. E ele acaba que se ela não der o lanche, ele ameaça ela falando que bateria nela. Eu conheci os pais dela e falei para ela o que estava acontecendo. Aí ela reclamou com os pais dele e isso nunca mais aconteceu. E aí ela me explicou na sala de aula que depois que ela entendeu como funcionava o bullying, que ela entendeu as pessoas que ela tinha que procurar, ela fez todo o trâmite, inclusive colocando os próprios pais delas para ir com ela até a casa dos pais da coleguinha e do menino para falar dessa situação do bullying, que ela entender, porque eu passei para eles da gravidade do bullying, tá bom, pessoal? É um tema que eu falei muito delicado, que está surgindo nas nossas escolas, as escolas estão se adaptando a ele, e eu vi que esse aqui foi um tema muito aproveitado, principalmente dentro do quinto D, que foi uma turminha que deu um salto muito grande dentro do ProErd. Eu vi que eles cresceram muito, eles estão utilizando muito, né, as responsabilidades, os conceitos, os temas que a gente passou para eles enfrentarem cada cenário com responsabilidade, tomando decisões seguras, saudáveis, que não vá prejudicar nenhum coleguinha. Esse é o intuito do ProErd, né? Que eles tomem decisões seguras e responsáveis. Olha esse relato da Ana Vitória Medeiros Forsec, lá do quinto D de Itapurá. Bato muito nessa tecla. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante mesmo. O desenvolvimento que essa coleguinha teve para resolver o problema. Ela entendeu a situação, ela viu que era um bullying, que isso poderia causar problemas lá na frente. Ela procurou responsáveis e ela foi lá e resolveu. E posteriormente relatou, tá?
Isso aqui já tem um tempo. Eu demorei para gravar essa aula, porque eu tive que retornar. Quando eu retornei para Itapurá, eu compreendi a história, eu conversei com ela, falei para ela que eu iria divulgar o bilhetinho dela de forma especial. Eu já tinha divulgado todas as outras perguntinhas deles em outro vídeo, né? E somente o comentário dela que ela fez sobre o bullying eu não divulguei. Vocês podem ver na data lá, que já é uma data do dia 5. Né? Eu já divulguei os vídeos onde eu respondi as perguntas deles, somente o dela que não, que eu ia colocar nesse vídeo, porque foi uma situação sim especial. Foi o que a gente espera de um aluno do ProErd quando eles terminam o ProErd. Todos eles têm essa capacidade, né? Ou alguns já resolveram bullying próprios dentro da sala, já sabem com quem que eles devem procurar, eles sabem que eles podem contar não só com professores, mas com todas as outras autoridades, outras pessoas envolvidas, os pais, e o mais importante, ela viu o bullying como espectadora e ela resolveu o bullying porque ela entendeu o que significa o bullying e as consequências deles. Parabéns, Ana Vitória, os pais da Ana também, então de parabéns aí pelas intervenções que fizeram. Eu, como instrutor, eu fico muito feliz, espero que todos os alunos compreendam e tenham essas atitudes da Ana, de tomar uma decisão segura, responsável, tá bom? Isso aqui não só vai mudar o cenário da coleguinha dela, também como vai mudar o cenário da pessoa que estava causando bullying, que ele vai entender que ele estava fazendo mal a alguém, tá bom, pessoal? Eu sou o instrutor Alex Porto, instrutor do DARE ProErd, tá, pessoal? Curte aí, compartilhe esse vídeo, esse merece o like, esse merece ser compartilhado, esse merece os comentários dos senhores aí. Fala aí pra mim, o que vocês acharam da atitude da Ana? Os pais da Ana, comenta aí. Valeu, galera, até a próxima.